Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Essa música que a gente está ouvindo aí ao fundo, cantava os componentes da Escola de Samba do Rio de Janeiro, da Imperatriz Leopoldinense, em 1989. O samba enredo, naquele ano, homenageava os 100 anos da República Brasileira, fazendo referência no refrão ao hino da Proclamação da República e abordando a abolição da escravização de pessoas no Brasil, a chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, assim como nos é narrada a história imperial brasileira. Com esse refrão, eu dou boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de Relações Étnico-Raciais. Nossa discussão tem uma relação direta com esse processo de escravização de pessoas. Vocês já viram aí nas 6 primeiras rotas que nós tratamos destas questões. É uma disciplina
que foi implantada nos currículos por força de lei, história, cultura afro-brasileira, e que a gente trata, então, de todo esse processo de África, continente africano como um todo, a discussão de raça, a própria escravização de pessoas, principalmente as pessoas negras, e, a partir disso, a gente começa a discutir o que é racismo, o que é crime de racismo, ao mesmo tempo. Como se toma consciência desse processo que a gente chama de consciência negra, que tem um dia específico, como se dá o movimento antirracista, para que a gente entenda os povos ancestrais, os povos originários ou afro-ameríndios, os povos quilombolas, e a gente termina essa nosso curso justamente com a história afro-brasileira dos processos formativos na Lei 10.639 de 2003, que implanta a obrigatoriedade dessa discussão nos currículos da educação brasileira. Então, essa disciplina, eu costumo dizer que ela tem força de lei, ela é obrigatória na nossa formação, para que nós lembremos a nossa origem, a constituição do povo brasileiro, ao mesmo tempo, porque nós temos ainda um país tão racista, porque nós temos ainda tanto preconceito com as religiões de matriz africana, que se origina dessa matriz, desse povo originário de África, que, ao chegarem aqui, passam pelo processo de mistura, com os nossos povos originários, que nós conhecemos como nossos povos indígenas, que aqui já estavam quando os colonizadores aqui chegaram. Então, o nosso curso trata dessa história, trata dessa questão. Como vocês já puderam visualizar, a organização nas rotas de aprendizagem e como está organizado as atividades. Hoje nós vamos tratar da revisão da nossa avaliação A1, que é dia 8 agora de abril, hoje são 31 de março, a avaliação que valem 6 pontos e as atividades valem 4 pontos. Portanto, é importante fazer a avaliação, mas também é importante que façam as atividades que faz parte do processo avaliativo para compor a nota de 10 pontos. Né? Então, nós vamos tratar destas questões que vocês já têm acesso aí nas rotas de aprendizagem, nas atividades. São 12, 15 rotas, né? E que a gente organiza a partir desse material impresso. Fui eu que elaborei esse material impresso para a Uniteams, e, portanto, agora estou ministrando essa disciplina deste material didático que foi aprovado pela universidade. Então, é isso. O curso é sobre as relações étnico-raciais, que tem a discussão de África e a cultura afro-brasileira e indígena como estruturante da nossa discussão. Então, aí, vocês têm a oportunidade de ver, olhar mapa, ter história, ter atividade, tem músicas, como essa que nós começamos hoje, que é o Samba Enredo, de uma escola de samba do Rio de Janeiro, de
1989, Liberdade, Liberdade, Abra as Asas sobre Nós, está aí no nosso material, assim como várias outras músicas que eu coloco, né, para a gente pensar, refletir sobre essa condição que até hoje é discutida da escravização de pessoas, né? E que a gente já sabe que é crime. Não é possível a gente conceber, em pleno 2025, ainda trabalho análogo à escravidão. Pessoas escravizando pessoas, né? José, por favor, você desliga seu som, já desliguei aqui, mas você liga e está dando interferência. Então, nós tratamos dessa questão, né? E hoje, para que a gente tenha uma visão geral do nosso curso, organizado nessas rotas de aprendizagem, eu trouxe também um slide, nós estamos gravando, depois ficará gravado, ficará lá nas nossas rotas, para vocês terem acesso, mas eu trouxe aqui esse slide para a gente fazer uma discussão conjunta, sobre esse processo, do que significou essa história que tem a ver com a história nossa, do povo brasileiro, que tem a ver com uma história que é uma história complicada, né? E que nós precisamos, na universidade, entender esse processo, né? Entender esse processo que marcou a história não só do Brasil, mas de vários continentes, essa história de escravizar pessoas, principalmente para o trabalho da colônia, né? O trabalho aqui da agricultura, nos primeiros momentos que nós não tínhamos ainda maquinário, e essas pessoas foram trazidas, como nós conhecemos na história, no chamado grande navio negreiro do continente africano, de vários lugares, de vários países do continente africano, aqui para o Brasil, mas também para outros territórios, não só brasileiro, nessa perspectiva de tornar as pessoas mão de obra barata, sem direitos, né? E o que nós sabemos na história do Brasil, que depois de tantos anos de escravização de pessoas, nós tivemos uma chamada libertação dos escravos, a Lei Áurea, assinada pela presidenta, pela rainha, né? Princesa Isabel, que estava aí no período colonial, e que as consequências nós sabemos. Essas pessoas não tinham direito trabalhista, eles não tinham propriedades, eles não tinham estudo, eles não tinham terra para produzir a sua própria subsistência. Então, virou, depois da chamada libertação dos escravos, um grande contingente de pessoas no Brasil que não tinham condições de sobrevivência, que não tinham condições de vida digna, porque foram largados à própria sorte, sem recursos, sem direitos, sem formação, sem educação, sem moradia, enfim. E aí a gente entende o que foi a história da escravização de pessoas no Brasil.
E nós estamos discutindo essa disciplina, estudando todo esse processo, por conta de uma lei muito recente, a Lei 10.639, que já completou 20 anos, não é tão recente assim, tem 2 décadas, e por isso nós estamos estudando África, a cultura africana e indígena, os povos originários e os povos quilombolas, porque é desse processo que a gente começa a entender os racismos e toda forma de violência e de preconceito por conta da cor da pele. Então, esse curso é para que nós aprendamos a conviver com as pessoas, independentemente do cabelo delas, da cor da pele, da pigmentação da pele, da estatura das pessoas, dado que todos nós somos seres humanos. Não é possível que a gente ainda trate alguns humanos tão diferentes até do que determinados animais, visto que nem os animais merecem um tratamento degradante ou de violência, né? Hoje a gente tem avançado também nas leis que o maus tratos aos animais também é considerado crime. Ora, muito menos queremos imaginar possibilidades de violência, de agressões, de racismo por conta da cor da pele das pessoas ou da pigmentação da pele das pessoas, se elas são pretas, se elas são negras, se elas são retintas, se elas são brancas, se elas são amarelas, porque todos nós fazemos parte de uma mesma condição, que são seres humanos, diferentes em classe, em gênero, em etnia, mas todos nós somos seres humanos e temos o direito à dignidade. É isso que prevê a Constituição Federal do Brasil, que todos nós somos iguais perante a lei, principalmente em direitos e dignidade. Então, é sobre estas questões que nós abordamos nessa disciplina, é sobre este aprendizado, para que nós não permitamos na nossa casa, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, na nossa convivência do dia a dia, que ainda existam pessoas discriminando outras pessoas em função de determinados estereótipos. Aprendendo assim, nós teremos municípios, prefeituras, hospitais, cartórios, comércio, feiras, nos nossos municípios, com uma convivência comunitária muito melhor, porque a gente aprende a respeitar e ser respeitado a cada um e a cada uma. Então, esse é o debate que nós fazemos nessa disciplina, sobre essas questões que nós estamos estudando. Mas, como nós estamos ainda na comemoração dos 20 anos, na realidade, 21, 22, já passou de 2003, né? Nós já estamos aí em 2025, 2023, né? Estamos em 2026, então já está com mais de 20 anos dessa lei. O que foi a Lei 10.639 de 2003? Foi uma lei que se empenhou em pensar numa sociedade nova, onde a diferença seja vista como uma riqueza e não como um pretexto de tornar as pessoas desiguais uma das outras, né? Para que a gente pudesse também ressarcir, pensar na tragédia humana que foi feita com os descendentes de africanos negros, danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravagista no Brasil. Então, a lei, que é
o avanço do movimento negro, que fez com que se aprovasse essa lei de reparação e de estudo histórico sobre as pessoas de África e sobre o continente africano, é um ganho numa perspectiva de construir uma sociedade que seja equânime, que seja igualitária, onde nenhuma pessoa tenha o direito de ser mais ou melhor do que outra. Então, a lei é de 9 de janeiro de 2003, completou 20 anos em 2023, nós estamos em 2026, portanto, mais de 2 décadas da luta do movimento negro, da luta do movimento do feminismo negro e do movimento negro unificado, para que nas escolas tivesse ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, justamente para combater o racismo e promover uma educação antirracista e valorizar a identidade negra. Então, essa lei teve esse objetivo e é sobre essas questões que, por isso, nós temos hoje a obrigatoriedade de trabalhar em todos os cursos, na universidade, na escola, sobre essa história. Então, é uma demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito principalmente à educação, mas é um passo importante para que a verdadeira história do Brasil seja contada, explicitando as contribuições dos negros e indígenas para o nosso país, que, em função do processo de colonização, se deu uma ênfase somente nos colonizadores, nos europeus brancos que aqui chegaram e, portanto, constituíram famílias, e nós passamos a ter uma história contada a partir do homem branco colonizador como um padrão de beleza que equivocada, né, de que o homem branco, alto, magro, olhos claros, cabelos lisos, é o padrão de elegância de homem bonito. E que uma pessoa negra, cabelo crespo, é feia porque é diferente do europeu branco. Portanto, um estereótipo e um racismo que não é permitido hoje. Ninguém que faz uma universidade, que faz um curso superior, sair da universidade sem essa discussão, sem esse aprendizado. Dado que a maioria do povo brasileiro é formado de pessoas, homens e mulheres, negros e negras. Então, não é possível que o próprio negro, o homem negro, que a mulher negra, se ache branco ou embranquecido e permita que seja praticado crime de racismo hoje no Brasil. Então, o que nós estamos discutindo nessa disciplina é uma educação antirracista que se preocupa para que todos nós vivamos numa sociedade com respeito e dignidade. Mas, além dessa lei de 2003, em 2008, foi aprovada uma outra lei para complementar a lei de 2003, para incluir o ensino de história e cultura indígena, porque quando os colonizadores portugueses aqui chegaram, já existiam os povos originários, os povos que são chamados de índio pelo colonizador português, até pelo um erro histórico, porque nesse processo de buscar novos países, novas colônias de Portugal fora da Europa, fizeram um roteiro para as Índias e chegaram aqui no Brasil e achavam que tinham chegado na Índia e, portanto, falaram Professor Damião, que os povos existentes eram índios. Né? Diga, Edson. está sem áudio. Está sem áudio? Aqui está normal, professor. Aqui também está normal também. Aqui tá Tem que ver a internet, Edson. Para alguns deles. tem que olhar se é a internet, tá bom?
Mas depois a aula fica gravada, vocês vão poder acompanhar melhor essa discussão que eu estou falando aqui, tá bom? Então, depois da lei de 2003, em 2008, e eu estou falando bem alto justamente para captar o áudio aí em todos vocês, foi criada essa nova lei de história e cultura indígena, para que nós, então, aprendêssemos a respeitar a nossa origem. Você vai em outros países, eu estive na Espanha, agora, recentemente, ano passado, estive em Salamanca, que é uma cidade medieval, turística. Você vê os europeus têm maior orgulho daquela cidade medieval. E eu fiz um tour com uma guia turística que mostrava as cidades, a cidade histórica, as grandes construções, as grandes igrejas, os grandes monumentos. Eu estive em Paris, né? E as pessoas têm orgulho da cidade luz. Nós vimos que beleza que foi as Olimpíadas, as Olimpíadas de Paris, a abertura, contando a história da Revolução Francesa, e os franceses têm orgulho do seu país. Eu estive em Portugal, os portugueses, que falam português de Portugal, com algum sotaque diferente do nosso, têm orgulho dos seus times, têm orgulho da sua história. E nós, brasileiros, né, ficamos nessa ideia de ter inveja dos outros e não valorizamos a nossa própria história, nossa própria gente, nosso próprio povo, nossa própria cultura, nossa própria ancestralidade. Portanto, é preciso que quem, pelo menos, nunca saiu daqui, viaje para ver como é o mundo, né? Que não é essa delícia que muitos acham que vão sair do Brasil para ganhar dinheiro, para ficar rico. Olha o que aconteceu recentemente com os Estados Unidos, olha o que está acontecendo com a deportação de pessoas acorrentadas, amarradas pelo último governo, que tem ódio de imigrantes. E todo mundo achava que ia ter uma vida melhor neste país. Para a gente pensar como é tratado os imigrantes, como é tratado a imigração nestes países. Portanto, nós precisamos também aprender a valorizar a nossa cultura, a nossa gente. Estive sábado agora em Arraias, olhando que cidade histórica maravilhosa, da época também do trabalho análogo à escravidão, do trabalho da mineração, né? Que cidade bonita, no vão ali das Serras Gerais, né? E depois você vem para Natividade, que outra beleza de história, para mostrar para nós também o que foi a história do Tocantins, norte goiano, em 1700 e bolinha, 1800 e pouco. Depois você vem para Porto Nacional, que bela história teve Porto, porque nós tínhamos Porto Real, Porto do Maranhão, para chegar no Porto de Belém, porque essa era a trajetória de exploração colonial de porto em porto, nos grandes barcos à vela, as navegações ainda de barco à vela, que se levavam vários dias. Por isso nós temos Porto Real, Porto Franco, porto, né? Porto de aportar embarcações. E, às vezes, nós não conhecemos a nossa história, né? Não conhecemos o nosso país e achamos que o país dos outros é melhor, é mais bonito. Quando a gente vai lá, a gente vê o que é bom. As pessoas não te cumprimentam. Se você não sabe falar francês, não sabe falar inglês, não sabe falar alemão, vai para a Alemanha para ver o que é a Alemanha. Eles não te dão bom dia. Vai pedir informação. Você chega aqui numa casa em qualquer região, seja em São Sebastião, seja em Araguatins, seja em Tocantinópolis, seja em Santa Rosa,
Seja em qualquer lugar, as pessoas te oferecem água, te oferecem café, entram, te dão estadia, te dão a melhor prato de vida que tem, te oferece toalha, te oferece uma rede para deitar. Então, nós temos uma cultura de acolhimento. Sai daqui, vai para outro país para você ver o que é os outros países europeus que não gostam nem de turista. Então, nós precisamos aprender a valorizar nossa cultura, nossos costumes, nossas tradições, nossa gente, nosso povo. E nós estamos na universidade para fazer este aprendizado para algumas pessoas que ainda não possuem essa consciência do que é ser um povo americano. Nós somos norte-americanos, apesar que muitas pessoas acham que a América só é a América do Norte. Nós somos América do Sul. Nós somos várias Américas. Não existe só América do Norte. O que existe é uma ideia de soberania equivocada norte-americana, estadunidense, que pensam que mandam no mundo. Né? E todos, a grande maioria que elegeu aquele presidente, se parecem com ele. Pensam assim do resto do mundo. Então, nós precisamos também aprender a valorizar as nossas raízes, a nossa ancestralidade, o nosso povo originário, nós que somos indígenas, nós que somos negros. Então, essa lei de 2008 complementa a lei de 2003 para que a gente, através dos currículos, através do aprendizado em sala de aula, possamos aprender quem somos e valorizar cada vez mais a nossa origem. Então, temos muito ainda que lutar contra toda e qualquer forma de naturalização e estigmatização das diferenças, pois as experiências humanas vividas que assistimos têm nos revelado que as formas de lidar com as diferenças nos levam a intensos processos de desumanização. Nós temos dificuldade de aceitar o outro, de aceitar o diferente. A diferença é rica, a diversidade é educativa. Portanto, nós precisamos de um mundo, de uma sociedade, de um Brasil, de um Tocantins, que saibam conviver com o diferente. Nós não somos iguais, todos nós somos diferentes. Portanto, precisamos crescer com a riqueza da diferença. Você chega em Ponte Alta, tem um povo. Você chega em Arraias, tem um povo. Encontrei Dona Deia, fui jantar. Dona Deia, o que é que você quer? Falei, eu quero um espetinho para jantar. Pois pode sentar, fique à vontade. Se você quiser colocar música, você coloca. Se você quiser comer outra coisa, você diz. Se você quiser descer com o seu carro, você desce. Dona Deia nunca me viu lá em Arraias. Olha que gentileza, que carinho. Está aí, eu abraçado com Dona Deia na minha rede social. Uma senhora negra que tem uma venda em Arraias, nunca me viu. Cheguei lá, me trata com esta acolhida, com este abraço. E aí nós cantamos, e eu comi meu espetinho, tomei minha bebida, fiquei lá até umas 22 horas com ela, depois fui embora. Olha que delícia de recepção de uma pessoa que nunca viu a outra e abraça, e se sente feliz, e confraterniza, e canta. Que boniteza, que coisa linda de se ver pessoas que gostam de gente, apesar que tem muita gente que ainda fica trabalhando para prejudicar as outras pessoas, né? E muitas das vezes ainda em nome de certas ideologias e narrativas que não é possível que aqui na universidade, trabalhando com conhecimento científico, a gente possa tolerar. Então, é esse o debate que nós estamos fazendo nessa disciplina, porque não é mais possível hoje nós tolerarmos aquilo que se chamava de apelidos, né? Que não é apelidos,
são estereótipos, né? Neguinho, negão, negona, negãozinho, né? Moreninho, pretinho, sarará, beiçuda, nariz chato, fedorenta, né? Então, todos esses estereótipos, tudo isso que menoriza as pessoas, tudo isso que faz com que as pessoas fiquem tratadas como se fosse de um outro nível de cidadania, né? São coisas que nós não podemos mais permitir. Não se pode mais usar a cor negra ou preta associada àquilo que é ruim. Portanto, não é mais possível a gente dizer que as coisas não vão bem porque a situação está preta. Por que ela não pode estar amarela, não pode estar vermelha? Porque só pode ser preta para se referenciar às pessoas negras desse país. Se uma criança vai levar uma advertência e vai assinar o livro negro, por que esse livro não pode ter outro nome? Se tem esse nome negro, porque tem uma intencionalidade racista. Ao mesmo tempo, o contrário, quando a gente quer dizer que uma pessoa é boa, tem alma branca. Por sinal, a alma preta é ruim? Quem disse? De onde veio isso? Se você se indignar, você está na lista negra. Como assim lista negra? Lista negra é ruim? Ovelha negra é ruim? E a ovelha branca não pode ser ruim? É só a ovelha branca que é boa? Só a lista branca que é positiva? Né? Não posso dizer se o dia está muito pesado, este é negro, né? É porque este gato é preto. Ah, meu Deus, passou um gato preto na minha frente. Qual o problema do gato ser preto, ser amarelo, ser cinza, ser rajado, ser vermelho, ser branco? A não ser o nosso preconceito, o nosso racismo, que quando a gente usa esse tipo de estereótipo, nós estamos associando a cor da pele das pessoas. Por isso é racismo. E racismo é crime, hoje intolerável. Assim como hoje não é mais possível a gente associar o corpo das crianças ao seu tipo de cabelo e dizer que cabelo crespo é duro, que o cabelo é ruim, que cabelo liso é bom. Da onde tiramos isso, a não ser o nosso preconceito, o nosso racismo? Então, não é possível a gente pensar e dizer isso, cabelo fuá, cabelo bombril, cabelo de palha, cabelo pichain, cabelo carrapicho. Não é possível mais que a gente tolere esse tipo de estereótipo. Estereótipo é uma versão distorcida da realidade, né, quando a gente coloca essas pessoas nesse lugar de pessoas violentadas que foram pelo racismo. Portanto, quero terminar trazendo aqui uma portaria do governo federal aprovada pelo presidente Lula, agora, finalzinho do ano passado, que é uma portaria que estabelece diretrizes internas para a prevenção do uso de linguagem racista e recomenda a não utilização de expressões linguísticas que reproduzem preconceitos históricos em documentos oficiais e pronunciamentos oficiais no âmbito da Procuradoria-Geral Federal ou no âmbito do governo federal. Então, hoje, nenhum órgão do governo federal pode promover, proferir ou escrever linguagem racista em seus documentos e na secretaria. E nenhuma de suas secretarias, nenhum órgão do governo federal. Portanto, o que é uma linguagem racista? É toda forma de expressão escrita ou verbal que perpetue estereótipos, que associe negativamente em relação à raça, à cor, à origem ou etnia das pessoas, principalmente a cor negra, preta, retinta, a cor, né, das pessoas de origem africana, brasileira e indígena. Não podemos utilizar termos historicamente associados à desumanização,
a inferiorização ou a discriminação racial. Não podemos reproduzir conceito, metáforas, comparações ou construções semânticas que reforcem hierarquia racial. Não podemos empregar expressão ofensiva, depreciativa ou que evoque violência racial. Incorporar, ainda que de forma não intencional, vocabulário ou formulação que sustente preconceitos estruturais. E tem mais, né? Essa portaria do governo federal diz que na elaboração de documentos oficiais, comunicações administrativas e materiais institucionais, a realização de pronunciamentos oficiais deverá observar os princípios de igualdade racial, comunicação institucional responsável, letramento racial, clareza e precisão, prevenção de estereótipos. Então, a nossa disciplina, o nosso curso é de letramento racial. É para que a gente aprenda a igualdade racial entre as pessoas e não permita nenhuma forma de crime, de racismo no nosso ambiente de trabalho, nas prefeituras, nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde, na nossa igreja, no nosso clube, na nossa casa. Então, nós estamos tratando desta perspectiva. Portanto, a portaria vai além, né, e coloca que nós não podemos utilizar as expressões linguísticas que dão essa estereotipia relacionada ao povo negro, à mulher negra, ao homem negro, à criança negra, à pessoa indígena. Então, não é mais possível a gente se referir a alguma coisa ruim, dizer que a coisa está preta, ou falar abaianada, ou falar boçal, que é derivado de boçalidade, para se referir à cor da pele e dizer que é denegrir, chamar de branco, chamar escravo a pessoa escravizada, humor negro, humor ácido, humor macabro, associado à cor da pele negra, índio, uma expressão que já foi substituída por indígena, né? Porque se refere a uma etnia, a uma nação indígena, né? Ainda, que diz a portaria, a gente não pode mais utilizar lista negra, expressão ser substituída por lista proibida, lista restrita, lista suja. Tem tantos outros nomes que não necessariamente tem que associar a cor da pele das pessoas. É proibido usar magia negra, meia tigela, para não se referir a valor, a mediocridade. Não podemos mais usar mercado negro, mercado que a gente pode substituir por mercado ilícito, mercado sujo, e não associar a cor da pele das pessoas. Não podemos mais usar mulato, mulata, não sou tuas negras, ovelha negra, samba do crioulo doido, porque estas expressões reforçam os estereótipos e essa portaria 88, de 20 de novembro de 2025, vem disciplinar o governo federal nos discursos, na escrita, nos documentos oficiais, não associar nenhuma forma preconceituosa de linguagem ao povo negro, à mulher negra, ao homem negro, à criança negra. Então, essa portaria muito recente que eu quis trazer hoje para esse nosso aprendizado, porque nós precisamos entender que racismo é crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, conforme a Constituição Federal, artigo 5º. Então, esse é o aprendizado, esse é o exercício que cada uma de nós temos que fazer no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso espaço, com nossos familiares, para que nós tenhamos uma sociedade
realmente igualitária, democrática, e que as pessoas não sofram em função de pigmentação de pele ou traços de pessoas. Isto é crime. Então, nós estamos aqui todos juntos nesse curso de Relações Étnico-Raciais Indígenas para fazer um letramento racial e não permitir que as pessoas sejam racializadas ou acometidas de racismo, inclusive por nós que estamos terminando um curso superior numa universidade. Não é tolerável, não é permitível, não é compreensível, não há desculpa para uma pessoa de nível superior ainda cometer racismo. Então, eram estas as questões que eu queria trazer, reforçando, então, que a nossa avaliação é dia 8 de abril, que vale 6 pontos, e que as atividades valem 4 pontos, que olhemos as nossas 6 rotas, mas nós vamos usar só 2 na nossa avaliação. Nós vamos usar a rota 5 e a rota 6. A rota 5, que é o racismo estrutural, crime de racismo e consciência negra, e a rota 6, que é o movimento negro antirracista, que tem relação direta com essa discussão da aula de hoje sobre os mais de 20 anos da Lei 10.639, para a gente aprender, né? Para a gente aprender a não cometer racismo e, portanto, ter uma sociedade e que nós possamos viver como pessoas humanas que somos, com dignidade, respeitando as diferenças uns dos outros. E, de novo, nós que estamos fazendo um curso superior numa universidade, precisamos entrar nesta luta, nessa formação de uma educação antirracista, pela valorização de todos e todas as pessoas com dignidade e com justiça social. Encerro aqui esta minha fala, que eu queria trazer dos 20 anos da Lei 10.639, dizendo que nós vamos trabalhar essas questões na nossa avaliação. A nossa avaliação, costumo fazer uma avaliação muito simples, sem muita elaboração de produção textual, só para que a gente confirme se as questões são verdadeiras, são falsas, para a gente fazer uma leitura outra vez do material nessas 2 rotas, 5 e 6, porque o objetivo maior é que nos tornemos uma pessoa antirracista. E não basta ser antirracista, temos que trabalhar contra o racismo entre as pessoas. Se esse curso nos tornar cada vez mais dignos e respeitosos com as pessoas negras e negros, até porque boa parte de nós ou somos negros ou somos indígenas, nós não somos europeus, né? Como eu já disse, boa parte do objetivo da disciplina nós conseguimos, que é fazer este debate e essa formação de uma educação antirracista. Eu concluo aqui, vou abrir se alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, antes que a gente encerre, então, a nossa aula de revisão da A1 da nossa disciplina de Relações Étnico-Raciais. Alguém quer perguntar? Professor, eu queria também saber sobre essa questão do racismo reverso. Porque você vê muito essa questão, branquitude, porque, por exemplo, eu fui criado na periferia de Palmas, porque eu vim para cá em 90. Não tive condições de ter escola. Minha mãe trabalhava os 3 turnos, meu pai trabalhava, só chegava no sábado e domingo. Quer dizer, eu também não tive os privilégios que a pessoa branca que
que tem, mas quando é para ter benefício, eu sou branco. Quando é para ter as consequências, aí só. Tipo assim, não sei se eu falei certo, acho que benefício eu não tenho benefício, mas eu tenho o ônus. Isso me intriga demais, que eu não concordo com essa situação. Eu acho que tinha que ter, assim, igual você falou, a questão do racismo. Cara, isso é um absurdo. Isso para mim, eu nem sei, para mim, eu não consigo mais entender que isso existe. Para mim, não existe. Não existe, para mim não existe. Mas tem gente que comete, né? Assim, eu não faço e não presencio ninguém fazer. E se fizer também, eu falo, se me couber falar. Se não, eu viro as costas, porque eu não posso também entrar numa briga dos outros. Porque sempre só sobra para mim. Entendeu? Aí eu queria saber mais essa questão, porque me revolta muito. E me revolta também a questão do aceitar o outro. A opinião alheia também não é aceita. A diversidade, a opção dela. Cara, a pessoa é livre, ela pode fazer o que ela quiser. A vida é dela. Certo, Irineu. Vamos ouvir a Maria Vitória. Você quer tratar de questões conceituais ou só de questão de orientação, Maria Vitória? Senão eu respondo logo o Irineu. Maria Vitória, você levantou a mão, você quer falar? Acho que Boa não. noite, professor, tudo bem? Diga, Maria. Você quer falar de conceito ou de alguma informação assim? Onde está a roda? É justamente isso que o colega falou sobre essa questão de racismo reverso. Na verdade, queria dar minha opinião sobre isso, né? Que até mesmo por lei não existe racismo reverso. Você sofrer racismo por você ser branco. Até porque sabemos, acredito que a maioria das pessoas, que é uma questão de racismo estrutural, que somente essa questão dos negros sofreram essa questão de racismo. E não estou tirando a questão do colega, do que ele falou, ou desmerecendo, mas isso me deixa um pouco indignada, de certa forma, de outros exemplos, não no dele, de algumas pessoas que são brancas, de certa forma, e na cabeça de muitas delas existem um tipo de racismo reverso, não porque eu sofro, claro, você pode ter as suas dificuldades como pessoa, mas não existe essa questão de racismo reverso. Eu acredito que com um pouco de aprofundamento, um pouco de pesquisa, a pessoa consegue entender que não existe. É somente isso que eu queria falar. Muito obrigada. Obrigado, Maria Vitória. Bem, vamos começar pelo conceito. O racismo reverso, com todas as aspas, é um conceito sociologicamente rejeitado. Não é que não existe, é porque é um conceito equivocado, porque descreve uma suposta discriminação contra as pessoas brancas. E não é verdade. Porque nós trabalhamos o racismo estrutural porque a história do racismo está ligada à história da escravização de pessoas, está ligada às desigualdades e violência contra a população negra. E que não está no mesmo lugar, como a gente chama, de privilégio da pessoa branca. Vejam, se vocês me olharem pelo vídeo, aparentemente, por conta da minha pigmentação da pele, eu sou lida socialmente como um homem branco. E eu sou um homem indígena. Eu sou um homem de origem da cultura paraense, do Nordeste do Pará. Então, não tem possibilidade de eu ter alguns restícios europeus. Mas isso é tão arraigado de fazer essa leitura do lugar do privilégio, que a leitura social que fazem sobre a cor da minha pele me coloca no lugar de um homem branco. E na minha certidão de nascimento, o próprio tabelião, na época, veja, em 1968, quando eu nasci, colocou que eu tinha uma cor parda,
Hoje a gente já entende que a cor parda é de uma pessoa da etnia indígena, que está incluída entre pretos, pardos e negros, né? Então, o racismo reverso ele é um movimento no sentido de dizer que os brancos estão sofrendo por conta do privilégio dos negros. Então, na realidade, é o contrário. O próprio STJ, em 2025, rejeitou a tese do racismo reverso. Então, primeiro, é um conceito que não tem base sociológica, assim como ideologia de gênero, para a gente falar da questão de orientação ou identidade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Não existe ideologia de gênero. É um conceito também equivocado sociologicamente, rejeitado, porque não existe uma discriminação contra as pessoas brancas, né? Então, é um conceito que foi rejeitado cientificamente, é um conceito, uma tese de racismo reverso que foi rejeitada pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, em 2025, confirmando que as agressões ou preconceito contra os brancos podem ser considerados injúria ou discriminação individual, mas não é crime de racismo. E há uma confusão com discriminação. Pessoas brancas podem sofrer preconceito. Claro que sofrem preconceito, mas isso é diferente de racismo. O racismo, ele é por conta da cor da pele, da etnia, da identidade, inclusive, de forma estereotipada, falando dos lábios, do cabelo, dos olhos, né? Enfim, de várias partes do corpo da pessoa, quando, na realidade, é uma discriminação racial pela cor da pele. Então, Irineu, nós temos, no mínimo, duas alternativas de rechaçar a perspectiva do racismo reverso. Cientificamente, é um conceito rejeitado, porque não existe uma discriminação contra as pessoas brancas. Inclusive, esse é o lugar de privilégio que, por isso, racializa e discrimina as pessoas negras, o povo negro, homens pretos, mulheres pretas. Por isso é que nós temos política de reparação e cotas, porque, se a gente olhar na sociedade, nós não temos praticamente juízes negros, médicos negros, pilotos de avião negro, e aí você vai olhando a hierarquia das profissões, né? A gente vê como a maioria é a população branca, e é a população branca porque teve direito, acesso ao estudo, teve moradia, teve alimentação. E o que eu estou dizendo? A partir da chamada abolição da escravatura pela Lei Áurea, essas pessoas foram jogadas literalmente na rua, sem terra, sem possibilidade de subsistência, sem nenhuma formação de força de trabalho, sem nenhum bem, sem nenhum recurso. Portanto, essas pessoas ficaram sem nada. E daí um contingente de pessoas que foi ficando à margem da sociedade. Por isso, uma política de reparação hoje do que a gente chama de uma política que faça justiça e equidade social. Não existe uma estrutura social histórica de opressão contra brancos. Por isso, o conceito de racismo reverso é inaplicável, segundo todos aqueles cientistas das universidades e a decisão no âmbito do direito que fez com que o tribunal rejeitasse essa tese
do racismo reverso e considerando que as pessoas brancas não sofrem o mesmo tipo de racismo das pessoas negras. Quero lembrar uma música aqui muito interessante que chama Pagu, né? Tem uma parte da música que diz assim: só quem queimou na fogueira sabe o que é ser carvão. As pessoas que não passaram pela escravização, nem elas e suas famílias, elas podem falar do racismo, elas podem ter uma postura, como nós estamos tendo aqui, educativa, educacional, formativa para uma educação antirracista, mas elas não sabem a dor que quem é torturada, quem é humilhada, quem é violentada pelo racismo passou, né? Então, é preciso que a gente lute por uma sociedade igual e não aceite esse discurso falacioso de racismo reverso. Mas, Irineu, você pode buscar mais informações, essa com base no STJ e essa com base principalmente na ciência, na sociologia, na filosofia, nas ciências sociais, de que o racismo reverso não existe. Inclusive, usar esta palavra para o movimento negro, no evento, numa reunião onde haja um movimento negro, eles vão rechaçar com todo direito essa ideia, essa tese e esse conceito. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Professor, mas e o meu direito também de pensar diferente? Eu não tenho esse direito? Isso não, é isso que me encabula. Quer dizer, eu vou ter que ser oprimido, até meu pensamento, até o meu questionar, eu não tenho o direito de questionar, de me posicionar de uma forma contrária ao que pensam, ao que as outras pessoas pensam, ou eu sou obrigado a andar pela manada? Não, Irineu, isso não tem nada a ver com racismo. A livre expressão de pensamento, de culto, de partido, está lá na Constituição Federal. Você não tem o direito de, a partir da tua chamada expressão, cometer crime. Você não pode, no âmbito do direito do Irineu, cometer um crime com uma colega de trabalho por conta da cor da pele dela. Isso não é direito, Irineu. Isso é crime. Há uma diferença muito grande que hoje se confunde, que em nenhum momento tem a ver com direito. Isso tem a ver com uma discussão equivocada, porque nós estamos tratando do direito das pessoas que são criminalizadas pela cor da pele, e algumas pessoas acham que não concordar com uma pessoa negra, ridicularizá-la, zombá-la, ou, pior, negar uma vaga, fazer tudo com que ela não passe numa seleção, fazer tudo para que ela não assuma seu lugar, por exemplo, de ser uma vereadora, de ser um vereador, de ser um cargo público no município. Isso não é direito de expressão, isso é racismo explícito. Você está cometendo um crime com a pessoa. Mas eu entendo, professor. Isso aí, eu entendo isso aí. Eu não estou querendo dizer disso aí, não. Então, isso eu sei muito bem. E o que é que você está querendo dizer? O fato eu quero dizer o seguinte: o fato de eu pensar que quando a pessoa me chama de é sua branquitude, eu me sinto ofendido. Sim. Porque eu só tenho a cor da pele branca, mas eu sofro tudo isso. Tudo que a pessoa fala assim, eu sofri. Eu sofro discriminação, sim, porque eu não tenho uma roupa boa. Eu sofro discriminação quando eu entro no ônibus. Eu sofro discriminação porque sou homem. Eu estava um dia jantando com a minha esposa, a colega dela disse que eu sou um potencial estuprador. Aquilo me revoltou, me doeu tanto por dentro. Aí eu tive que ficar calado, porque se você fala, você é misógino. Se você... Não, tanta coisa que aí há um equívoco do que nós estamos colocando, que ninguém tem o direito de te condenar ou te associar, porque é um homem branco, a uma prática delitosa e criminosa. Aí você representa contra essa pessoa.
não precisa nem bater boca com ela. Representa contra a pessoa. Ao mesmo tempo que alguém chega e diz assim, você é um professor, trabalha com criança, você tem tendência a ser pedófilo, eu vou representar contra essa pessoa. Não há nenhuma estatística, não há nenhuma relação, a não ser a forma preconceituosa, racista, homofóbica e criminosa com a qual ela queira me tratar. Isso não é tolerável, isso não é direito de expressão. Nenhuma pessoa negra também está autorizada a cometer racismo, injúria, crime contra a pessoa. Né? Há um equívoco, há um equívoco. O que eu estou colocando é que o racismo reverso, equivocado, é achar que porque eu sou branco, eu também sofro preconceito por parte das pessoas negras. Não. Na fundamentação histórica, e não há elementos que diga que uma pessoa branca sofra racismo. Agora, outro tipo de preconceito por ser gordo, por ser casado, por ser homem, sei lá o quê, por ser machista, isso sim, independe de ser branco ou de ser preto. Né? Existem pessoas negras que também são machistas, assim como mulheres. Nem deveria ter mulheres machistas, mas existem mulheres racistas. Nós estamos falando de várias formas de preconceito. O que tem que ficar claro que nem pessoas brancas, nem pessoas negras têm o direito de cometer crime. Crime. Isso é passível de discussão. Isso aí foi bom, professor. Obrigado mesmo, porque era essa entendimento que eu queria ter. Porque o racismo também pode ser praticado por uma pessoa negra. Ela também pratica. Igual você vê naqueles TikTok, o pessoal por isso falando. Que fala que há um racismo estrutural, Irineu. Ali é terrível. Você vê aquelas coisas ali, você fica encabulado. Por que essa pessoa não está presa? Porque ela, tipo, ela tirando onda com a outra, chamando de pinche, de asfalto, e aquelas coisas assim que você vê que. Por que não tem uma judicialização contra elas? Eu fico encabulado. Nem toda pessoa negra tem consciência negra. Nem toda. Nem toda. Assim como nem toda pessoa que é subordinado, violento, tem dimensão da sua subordinação, da sua violência. Por isso a educação, por isso a universidade agora trabalhar com relações étnico-raciais indígenas, justamente para que a pessoa perceba, né, essas práticas de opressões que são cometidas historicamente. Né? Tem pessoas que são violentadas sexualmente e que não têm dimensão que isso é um estupro. Tem pessoas que são violentadas por conta da sua religião e que não têm dimensão que isso é intolerância religiosa. Tem pessoas que são violentadas sexualmente que não têm dimensão do estupro. Por isso, nós estamos tratando da formação, da educação, para que as pessoas percebam que elas precisam garantir direitos por não serem violentadas por questão da sua sexualidade, da sua orientação, da sua pele, da sua religião, que todos são direitos sociais, civis, que estão garantidos na nossa Constituição Federal. Na próxima aula, eu vou abordar mais essas questões, a partir da questão que Irineu trouxe e das outras questões, para que a gente possa fazer um debate ampliado, melhor, sobre essas questões. Mas a nossa apostila, nós temos 12, 15 rotas, não lembro se é 12 ou se é 15, mas cada uma das rotas traz esses debates. Dei uma lida nas nossas apostilas, escutem as músicas, façam as atividades, que eu tenho certeza que nós vamos melhorar o nosso ponto de vista e a nossa forma de ver o mundo e o outro na sua diferença. Nós ficamos por aqui. Agradeço a participação de todos e todas. Até nossa próxima aula. Bom estudo para vocês. Tchau.